New York has ordered a mandatory evacuation. All residents are urged to comply with this evacuation request. Em 2012, o furacão Sandy apanha Nova Iorque de surpresa. A cidade é inundada por 6 mil milhões de litros de água, com águas residuais não tratadas e parcialmente tratadas. A sobreelevação, com mais de 3 metros, mergulha Nova Iorque a mais de 700 mil toneladas de destroços. Foi a pior catástrofe natural na história da cidade. Someone had talked about storm amnesia, and I think that does happen because you forget how bad it was. One of the more vivid scenes I remember is that we take a look in the backyard area where our playground is. There were 3 or 4 homeless people who didn't get the notice that a storm was coming. They don't have cell phones, they're not watching the news. They just realized that the water is rising. And they were basically trapped in that area, and they were standing in water trying to figure out how to get out of this. 2 pontes foram atingidas pela sobreelevação em 2012 e voltarão a ser atingidas. We know that there's going to be another big hurricane. That hurricane could come next year, and they're going to blame the politicians for not acting fast enough. We have to recognize that climate change is here. We know that there's going to be sea level rise, and we know that storms are getting more intense. We should find ways as a society for people to live in a safe way. We're so creative about our science. But somehow we haven't really brought our full suite of creativity to this question. This place is on the edge. It's on the edge of the continent. And that's what makes New York City so special, and that also is what's threatening New York City going into the future. Nova Iorque enfrenta 2 desafios. O primeiro é o facto inevitável de que a cidade se encontra numa zona de furacões e as tempestades continuarão a surgir de qualquer forma. O segundo é o aumento do nível do mar. A centenária rede de metro nova-iorquina é um exemplo perturbador dos desafios que esta cidade enfrenta, desde subidas das marés a fortes tempestades. No metro circulam quase 6 milhões de pessoas todos os dias. É o maior serviço de transportes do país, com mais de 1000 quilómetros de carris, o suficiente para chegar até Chicago. Mas agora necessita urgentemente de manutenção, enquanto Nova Iorque se adapta aos perigos das alterações climáticas. This is the South Ferry Station. Water entrance actually through this entrance. I went all the way down the stairs and flooded the entire station. There was actually 3-4 feet of water on the mezzanine. Everybody was surprised that the whole station got flooded. Nobody anticipated that much water coming in and actually flooding the whole station. Joe Lota é o presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes. Segundo ele, os 14 túneis subterrâneos da cidade estão em perigo devido às sobreelevações e à subida das águas. The subway system was built over about 115 years ago now. And when they opened it, I don't think they ever envisioned the rising tides that we're experiencing now in the 21st century. Pretty much all of our tunnels were damaged. O Dr. Klaus Jacob é especialista em riscos de catástrofes. Em 2011 divulgou um estudo que alertava que bastaria uma única supertempestade em conjunto com a subida do nível do mar para inundar e destruir os túneis subterrâneos mais vulneráveis da cidade. Our results showed that the Achilles heel of New York City would be the subway system. We had computed that it would take only about 40 minutes to fill whatever can be filled. But if you have 6 feet of water already in addition, a city like New York City has no choice but to take action. A rede do metro é uma das várias infraestruturas críticas que Nova Iorque tem que proteger do aumento do nível do mar e das fortes tempestades. It's a $7 to $8 billion problem. It's not just the subways. We also have numerous bridges and tunnels. We also have the commuter rail lines, Metro North and the Long Island Railroad, that we need to make resilient because that's how people get to and from work, to and from school. They're the arteries that allow the lifeblood of the metropolitan area to stick together. As pistas para os futuros desafios que Nova Iorque enfrentará podem ser encontradas no seu passado, no desenvolvimento urbano que teve início há mais de 300 anos. We had an accurate representation of everything that had changed between 1609 and 2012, as evidenced in an aerial photo.
So when we overlay this 1860 map on the 1767, what's immediately apparent is that there's a tremendous expansion. Here's the 1767 shoreline I'm tracing with my finger. So all of this from here out to here is new. We overlay that on the modern map of Manhattan, and you can see how much of Lower Manhattan is actually constructed on the man-made reclaimed land. An area which was formerly undeveloped is the scene of a project in which employment is provided for both skilled and unskilled workers. A long bulkhead was built to reclaim land from the waters of the bay. Quase 10 quilómetros quadrados da Manhattan moderna foram construídos sobre um aterro ao longo do litoral da cidade. We took the Sandy storm surge data and overlaid it on top to see if there was alignment between the man-made lands and where the flooding occurred from Sandy. And what we can see is that it very dramatically aligns with the man-made area. What this really reveals is that the flooding from Superstorm Sandy is largely man-made. As terras recuperadas que Johnson identifica é uma parte essencial da economia americana. Há aqui mais empresas que constam da Fortune 500 do que em qualquer outro lugar do mundo. Apesar dos sinais de alerta, 63% dos nova-iorquinos que receberam ordens de evacuação obrigatória não deixaram as suas casas. Muitos ficaram por não terem alternativa. People just don't have the resources to leave. They shelter in place, and they're used to sheltering in place during the typical disasters that we've had in New York. Where are they going to go? Mas a evacuação é uma solução temporária para um risco potencialmente fatal. A subida do nível do mar pode deixar partes da cidade totalmente inabitáveis, a menos que surja uma inovação na engenharia. E isso requer vontade política. The vulnerabilities aren't just something that's going to show up in 100 years. They're here, they're now, and we need to invest to mitigate those risks. And that means that we're looking at a full range of coastal defense investments. We're implementing them, new building code regulations, new zoning code regulations, upgrading our infrastructure. A questão mantém-se. Nova York precisa mesmo de gastar quantias avultadas em megaprojetos para se proteger da subida do nível do mar? A resposta pode estar num cofre em Massachusetts. Registros históricos revelam provas de megatempestades anteriores em Nova Iorque e os investigadores procuram padrões para determinar se estes fenómenos são agora mais frequentes e se estão a agravar-se. Estas amostras de sedimentos foram recolhidas em Nova Iorque em 1721. One of the things that makes New York especially vulnerable to hurricane strikes is the sort of shape of the coastline there. So you've got the bight where New York and New Jersey come together. As a storm comes up the eastern seaboard, it's focusing water into that bight and causing greater levels of storm surge. In the next century, sea levels forecast to rise at least 3 more feet. So you can imagine how much more infrastructure and people are at risk as every foot sea level rises. Donnelly concluiu que Nova Iorque sempre foi atingida por furacões. A próxima tempestade aproxima-se e haverá mais pessoas do que nunca a viver no litoral de Nova Iorque quando a cidade ficar inundada. A investigação mostra que há mais de 1500 anos os níveis do mar eram estáveis. Há 200 anos isso mudou e não foi por acaso, foi com a Revolução Industrial. Beginning in the latter part of the 19th century is where sea level accelerated. When we correlate climate and sea level, we see a near perfect relationship. Whenever climate warmed, sea levels accelerated. Com uma subida do mar de 1,80 m, de acordo com a investigação de Horton, 720 km² de Nova Iorque perder-se-ão para sempre. Uma cidade submersa. 600 mil nova-iorquinos ficarão sem casa. Haverá deslocação ou perda de 30 mil postos de trabalho. Os mais pobres serão os mais afetados, com 12 mil habitações sociais destruídas pelo mar. Quem trata do problema no terreno procura agora soluções para reconstruir e proteger Nova Iorque para o século 22. Este é o chamado Big U, um ambicioso megaprojeto que visa proteger o setor empresarial no valor de 500 mil milhões de dólares em Lower Manhattan, o epicentro da economia americana.
O Big U é um gigantesco paredão que chega a alcançar 6 metros de altura para proteger este movimentado centro financeiro da subida das águas até 4,5 metros. A sua superfície seria sobretudo uma área verde, com estruturas desportivas, parques infantis, percursos pedestres e ciclovias ao longo dos 16 quilómetros da costa que foi concebido para proteger. Pippa Brashear é urbanista e arquiteta paisagista. Trabalha com uma equipa que acredita que a solução é parar de lutar contra o mar e aprender a viver com ele. The design project that ultimately came out of it was our Living Breakwaters project. The project is located on the southern tip of Staten Island. It was really pummeled by waves during Sandy. Our Living Breakwaters project, it's a system of offshore breakwaters. Each of the individual breakwaters range from about 300 feet long to 450 feet long, and they are spaced along the shoreline to really protect it from the most damaging waves. Em vez de um quebra-mar contínuo, os paredões são um conjunto de superfícies elevadas para abrandar as sobre-elevações. É um conceito antigo, mas o elemento ecológico apresenta um novo desafio. Much of the breakwaters will be made from stone, but we're also using these bio-enhanced concrete armor units to help jumpstart the ecology. The chemical content of the concrete has been adjusted to attract organisms. This is a scale model of one. It's about half the size of what the actual armor units will be, 4 feet by 4 feet. As pessoas procuram formas de ganhar tempo. I'm not sure we can reverse it, but can we slow it down? Yes, I think we can slow it down. At least as far as the subway system and our commuter rails, I'm committed to make them as resilient as possible for what we can expect over the next 100 to next 200 years. O novo museu do Whitney, no Meatpacking District, parece ser um dos mais resistentes às cheias em todo o país e talvez até em todo o mundo. Foi construído para o futuro, concebido para resistir à subida da água do mar e às sobre-elevações. O cais de carga está protegido por uma porta anti-inundação desenhada e construída por engenheiros navais. Um muro de betão exterior foi reforçado para ser totalmente impermeável. Tal como o metro, o museu também tem um sistema de comportas, uma espécie de barricada que pode ser instalada em apenas 8 horas antes de uma tempestade se aproximar. A barricada tem o dobro da altura da sobre-elevação do Sandy, estando em conformidade com as projeções futuras. Para o arquiteto urbanista Vishaan Chakrabarti, a sobrevivência de Nova Iorque depende de edifícios novos que possam resistir à subida inevitável das águas. You make sure the building can flood, which means that you get all of the vulnerable mechanical equipment out of the basement. O átrio está construído acima da linha de água prevista para uma inundação. Ainda assim, o edifício foi preparado para ser inundado. E quando a água retroceder, os danos são mínimos e os residentes podem voltar ao seu cotidiano. Os construtores e a autarquia trabalham agora para preparar Nova Iorque para a subida das águas. Isto poderá evitar incidentes, tal como a explosão da central elétrica em Lower Manhattan durante o furacão Sandy, que deixou 200.000 pessoas sem energia elétrica e aquecimento. Our electric grid now has the benefit of an additional $1 billion of hardening that has been placed into the grid to make sure the lights stay on the next time. We're dealing with a very complex set of new projects. They've never been done before, first of its kind in such a dense urban environment. And we're moving them as quickly as we can. But I'm hopeful about New York's future because of the ability that New Yorkers have shown to adapt to any number of challenges over its nearly 400-year history. We're going to be here, we're going to work with the threats, we're going to adapt, and this is going to be a thriving city. Muitos ficarão, outros serão obrigados a partir. Este é o futuro inevitável de Nova Iorque. I don't think there's a one-size-fits-all answer to whether we should build or not in the floodplain. There's hundreds of thousands of people in New York City that live in floodplains. And I think there are probably some cases where it just simply doesn't make sense, where it's not just a floodplain, it's a highly vulnerable floodplain. Retreat in that instance might make sense. There are some clear statistics out there that for every dollar we invest in risk reduction, that there's a $4 avoided future cost. Sandy was a $19 billion event in terms of damages and lost economic activity. From the risks of climate change, that same event in the 2050s could be a $90 billion event. I think we have to prepare for the unexpected. And what that means is, how do you create a city that
can recover from any number of tough things happening to it, whether it's a flood or a tornado or a terrorist attack. Cities are vulnerable. Cities have always been vulnerable. Cities also have this extraordinary way of being resilient and building back. And so, to me, it's always about the basics. Mobility, power, water. Fixing this is not rocket science, right? It's simply a question of will. A engenharia urbana será o fator determinante na forma como Nova Iorque enfrentará o seu próximo grande desafio. É uma transformação que tem de acontecer se a cidade quiser sobreviver e desenvolver-se quando as águas subirem.